E aí, minha gente, vocês tomaram um cafezinho? Comeram? Muito bem, vamos lá. Olha, continuando aqui, vem para a tela e vamos perceber o que é que Veiga quer nos dizer com esse texto, tá? Com esses fragmentos de texto que eu escolhi. Construir um PPP significa resgatar a escola como um espaço público. Opa, sempre a gente discute aqui, Salousa e eu, como um espaço público, tá? Como um lugar de debate, de diálogo, fundado na reflexão coletiva. Por que Veiga nos fala aqui em espaço público? Escola, resgatar a escola como espaço público. Gente, alô, lembra de gestão democrática. Eu sei que é repetitivo, é necessário. Quando a gente fala em gestão democrática, a gente fala justamente dessa participação coletiva, participação dos diversos segmentos. E é isso que Veiga nos mostra aqui no texto, tá? Construir um PPP significa resgatar a escola como espaço público. Quando eu falo em resgatar a escola como espaço público, eu falo em resgatar essa escola como um espaço de participação coletiva. E é isso, né, que a gente fala, é nisso que a gente fala também quando a gente pensa em gestão democrática, certo? Como um lugar de debate, de diálogo. Quando eu falo em debate, em diálogo, em reflexão coletiva, eu falo, tá? Das formas de também participação coletiva, de formas de descentralizar a tomada de decisões, ou seja, ela não vai ser mais apenas papel da figura do gestor, da equipe gestora, não, a gente vai, como Veiga falou, debater, dialogar de forma coletiva. E daí a gente chega num ponto X. É bom lembrar também, eu já vi em questões de prova, quando a gente fala em gestão democrática, participação coletiva, participação de todos, tá? Algumas questões querem nos induzir ao erro, falando em homogeneidade, tá? Não, gente. É sempre a ideia do diferente, do heterogêneo, da heterogeneidade. Tenho dificuldade de falar essa palavra, tá? Sempre essa ideia do diferente, tá? Porque é isso mesmo. Aí no diferente a gente discute, a gente debate, a gente observa os diferentes pontos de vista até chegar no melhor para aquela coletividade, ok? Tá? Então, quando a gente fala também, quando Veiga fala reflexão coletiva, a gente volta para aquele mesmo ponto, tomada de decisões de forma descentralizada, onde todos poderão ali expor os seus mais diversos pontos de vista, tá? A escola, ela não tem mais condições, como eu falei para vocês lá no outro slide, de ser dirigida de cima para baixo e até, a gente pode aqui completar, de fora para dentro, tá? Na ótica do poder centralizador, que simplesmente dita as normas, né? E exerce o controle técnico burocrático. Não dá. A escola agora, com o projeto político-pedagógico, ela tem a possibilidade de delinear a sua identidade, dizer qual é o objetivo dela, qual é o tipo de cidadão que ela quer formar, para qual tipo de sociedade ela quer contribuir, tá? Lá na dimensão pedagógica, ela vai colocar os caminhos que ela vai percorrer, ou seja, como é que ela vai trabalhar para atingir essa intencionalidade, tá certo, gente? Então, é a possibilidade que a escola tem de delinear a sua identidade. Agora, eu não quero dizer com isso que a construção coletiva do projeto político-pedagógico não quer saber, não vai considerar as normas já existentes. Não, gente, não é isso. Não é que não vai considerar as normas existentes. Tem que considerar sim, tem que respeitar sim, tem que levar em consideração. Tá? Mas o que a gente todos os autores que falam de PPP e eu, enquanto professora, quero trazer para vocês é o seguinte: é a possibilidade que ela tem de delinear a sua identidade, de não simplesmente receber as normas, as ordens lá de fora e cumprir sem reflexão, não.
tá? A gente existe, a gente tem identidade, a gente tem vontades e a gente precisa debater isso aqui para decidir o que é melhor, ok? Continuando aqui, o texto de Veiga, eu acho muito interessante, inclusive que vocês leiam, minha gente. É só pesquisar, ó. Projeto político-pedagógico com a construção possível. Por quê? Muitas questões, tá? Isso aí vocês vão descobrir quando estiverem pesquisando questões para estudar, que isso é muito importante, não só assistir a aula, ler o texto, mas também responder questões para conhecer as bancas e para treinar também o que você estudou. Vocês vão perceber o seguinte, que muitas bancas utilizam do texto de Ilma Passos, de Ellen Castro Veiga, para construir, para elaborar as suas questões, trazendo inclusive trechos do texto dela. E assim, nessa vida de pesquisar questões, de elaborar material e tal, eu sempre levo, tá, uma outra questão, mas aí que vocês encontram rápido, que trata desses princípios do projeto político-pedagógico. Isso aí a gente encontra, assim, no texto dela, e vocês vão observar nas questões que são as palavras utilizadas por ela. Então, ó, é imprescindível estudar esse assunto, tá? Tem que ler o texto de Veiga, isso é imprescindível para vocês, ok? Então, como princípios, a autora nos traz alguns, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Um outro que ela traz é a qualidade, tá? E essa qualidade, daqui a pouco a gente vai debater, que não pode ser privilégio de minorias econômicas ou então minorias sociais. Ela fala também gestão democrática, né, que é a principal possibilidade que esse projeto político-pedagógico tem de ser elaborado. Ela traz para a gente também liberdade e valorização do magistério. Ok? Então, vamos lá para o primeiro. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Quando a gente fala em quando Veiga fala em igualdade de condições para acesso e permanência, é muito mais que a garantia de vagas, tá? É muito mais do que o aspecto quantitativo da coisa, tá? Mas é qualitativo mesmo. E ela inclusive, quando traz esse ponto, ela traz uma citação de Saviani que diz o seguinte, que a igualdade no ponto de partida já não está sendo respeitada, já não existe. Porque a gente sabe ainda que nem todo mundo tem acesso na idade própria, né? Mas aí que a qualidade no ponto de chegada, que a igualdade no ponto de chegada, ela precisa ser alcançada. Então, igualdade de condições para acesso e permanência é muito mais que falar no quantitativo de vagas, mas sim na manutenção dessa qualidade, na expansão de ofertas, quando a gente fala claro, não é só o aspecto quantitativo, mas é também ele, tá? Ele também faz parte, certo? Mas a preocupação não é só expandir essas vagas, tá? Essas ofertas, mas também, gente, pensar na qualidade, tá? Manter uma qualidade, certo? Então, isso é um dos princípios do PPP e é por isso que em todo e qualquer texto que você for estudar de projeto político-pedagógico, vocês vão perceber o seguinte, que um dos objetivos desse PPP é alcançar a qualidade da educação, né? E aí a gente pensa em diversos aspectos, mas principalmente porque teremos diversos sujeitos, diversos segmentos, tá, ali, que estão envolvidos na escola lutando por essa qualidade, né? Assumindo aquele compromisso coletivamente. E aí um outro princípio que Veiga nos traz é o princípio da qualidade. E quando ela traz esse princípio da qualidade, ela diz o seguinte, que a qualidade ela não deve ser um privilégio de minorias econômicas, minorias sociais, não, deve ser qualidade para todos. É preciso resgatar essa escola pública como um espaço de qualidade, como uma instituição que ofereça uma educação de qualidade para todos, certo? Porque a partir daí é que a gente pode perceber uma mudança na sociedade de forma geral, né? De maneira geral.
Um outro princípio que ela nos traz é o princípio da gestão democrática, que a gente já viu que ele está lá na Constituição, certo? Na Constituição Federal. A gente viu também que a gestão democrática está na própria LDB. E assim, o que diz essa gestão democrática? Né? Segundo Veiga, é um princípio consagrado pela Constituição, que aí a gente já viu, tá? Mas é também, gente, passa também pela possibilidade de repensar a estrutura do poder da escola. Como assim repensar essa estrutura do poder? Porque não será mais, não teremos mais tomadas de decisões centralizadas na figura do diretor ou da equipe gestora. Teremos sim decisões definidas, tá, pensadas de forma coletiva. Teremos relações descentralizadas e não centralizadas. Ou seja, falar em gestão democrática é repensar a estrutura de poder e a tomada de decisões dentro dessa instituição. Um outro princípio que ela nos traz é o princípio da liberdade, certo? Que está ligado, segundo ela, à ideia de autonomia. E a gente observa que a autonomia existente e garantida nas leis, né, é a principal possibilidade, é uma das possibilidades também de construção desse projeto político-pedagógico, até porque as instituições de ensino, segundo a LDB, certo, elas têm uma relativa autonomia pedagógica, administrativa e financeira. E isso também, é claro, que é levado em consideração na construção desse projeto político-pedagógico, certo? Então, aqui o que Veiga nos traz é o seguinte, preste atenção, liberdade que está ligada à ideia de autonomia, tá? E ela traz regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas, ok? E aí, como valorização do magistério, tá? Ela diz que é o principal, tá? É o ponto principal aqui que a gente deve discutir, por quê? Quando a gente fala em valorização do magistério, tem gente que diz, melhorar salário, aumentar salário. A gente sabe que, enquanto professor, a gente precisa, sim, ter uma remuneração mais adequada, que a gente sabe que para o que a gente faz ainda, a gente recebe muito pouco. Porém, falar em valorização do magistério não é apenas falar em melhoria salarial, em aumento salarial, não. Por que é tão importante? Por que é que Veiga diz que isso aqui é um dos pontos, é o ponto principal, gente? Se um dos objetivos do projeto político-pedagógico é alcançar essa qualidade da educação, isso passa, tá? Também e de forma muito especial por nós, professores, tá? Até porque somos nós que estamos e que estaremos ali todos os dias com os alunos, trabalhando, construindo, certo? Nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando Veiga fala em valorização do magistério, não só é uma remuneração mais adequada, mas também condições de trabalho, tá? Condições estruturais e materiais de trabalho, que a gente sabe que ainda esse ponto ainda é muito difícil aqui no Brasil, certo? Condições estruturais e materiais de trabalho. A gente fala também, Veiga, tá? Veiga nos fala também disso aqui, formação, certo? Formação, não só inicial, mas também a continuada, certo? Formação continuada que esses sistemas de ensino precisam nos garantir, ok? Então, como princípios desse PPP, voltando aqui, nós temos igualdade de condições para o acesso e a permanência, a qualidade, que segundo Veiga não pode ser um privilégio de minorias econômicas e sociais. Temos também a gestão democrática, que passa por ela, né, a construção do nosso PPP, ok? Temos a liberdade, que é ligada à ideia de autonomia, certo? E temos a valorização do magistério, ok, gente? Então, diante disso, eu trouxe aqui uma citação, uma imagem que eu encontrei na internet que tem assim: é de competência dos funcionários
docentes e da comunidade em que a escola está inserida, com base nos alunos e visando a melhoria da qualidade do ensino. Ou seja, isso aqui é um fragmento de algum texto, tá, sobre projeto político-pedagógico, que é competência de quem? Dos funcionários, dos docentes e da comunidade em que a escola está inserida, né? E com base nos alunos. Por quê? Porque a gente tem que pensar também qual é o público que a gente atende, né? Quais são as especificidades de cada região. E visando aí, ó, é o objetivo, né? A melhoria da qualidade do ensino, ok? Então, cientes disso, de tudo que foi dito, tá? Se não deu para entender a questão das dimensões, retomem a aula, voltem ali o pontinho, tá? Mas tem que ir com isso bem definido em mente, tá? Para a prova. Dimensões, por que projeto, por que é político, por que é pedagógico, e daí então a gente chega aqui nas nossas questões, certo? FGV 2016. Vem aqui para a tela. Sobre o projeto político-pedagógico e a gestão democrática previstos na Lei 9.394/96, que é a nossa LDB, né? Assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A Lei 9.394 de 96 propõe que a elaboração do projeto pedagógico da escola seja uma das manifestações da gestão democrática do ensino público, certo ou errado? Aliás, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, nós vimos isso no artigo 14, eu até falei para vocês, tanto na aula passada, quanto nessa de gestão democrática, nessa de projeto político-pedagógico, tá? Que essa elaboração da proposta pedagógica é um dos princípios da nossa gestão democrática, certo? Vamos lá analisar a segunda. A elaboração do projeto pedagógico com a participação da comunidade escolar é a única forma de gestão democrática proposta pela Lei 9.394/96. Pessoal, isso tá ok? Falso, né? Não é a única, porque a gente observa no artigo 14 que, por mais que a lei diga assim, olhem, os sistemas de ensino deverão elaborar suas normas de gestão democrática, tá? Mas aí ela diz o quê? Que precisam se guiar por dois princípios. Um deles é a elaboração do PPP e o outro é a participação, né, da comunidade em conselhos escolares ou equivalentes. Então, a gente dizer que a elaboração do PPP é a única forma de gestão democrática proposta na lei está errado, tá? Está falso. A Lei 9.394 de 96 propõe a elaboração do projeto pedagógico da escola, mas não faz nenhuma referência à gestão democrática. Isso tá ok? Ai, falso, né? Não tem como. Ela tem um artigo que fala apenas em gestão democrática, certo? Então, aí, nós temos VFF, que faz com que a nossa letra A seja a resposta, então, desta questão. Vamos ver se tem outra. Tem, vamos lá. Leia o texto logo abaixo. Instrumento de trabalho do qual a escola se utiliza para mostrar sua filosofia e intencionalidades. Ou seja, intencionalidades, né? Em consonância com as diretrizes da educação nacional e a sua realidade. E parando um pouquinho aí, porque é impossível só responder, parando aqui nesse ponto, é importante dizer o seguinte, lembra que eu falei, né? É uma possibilidade que a escola tem de delinear a sua identidade e tal, de não mais ser dirigida de cima para baixo, mas é como eu falei para vocês, é preciso lembrar, tá, que a construção do PPP precisa também levar em consideração as diretrizes educacionais já existentes, certo? Aí como tem aqui, ó, instrumento de trabalho do qual a escola se utiliza para mostrar sua filosofia em consonância com as diretrizes da educação nacional e com a sua realidade. A realidade de quê? Da escola, daquela instituição.
traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso com a clientela. Marque a alternativa que apresenta ao que se refere esta definição. Aí tem logo na letra A, projeto político-pedagógico, que é a nossa resposta, né? E tem planejamento estratégico e pedagógico, projeto de planejamento avaliativo, projeto pedagógico e administrativo. Não. O que é isso? Projeto político-pedagógico, ok? Vamos ver aqui o que é que nos espera. Vamos ver se tem outra. Tem. Sobre o projeto político-pedagógico, é incorreto afirmar. Letra A. Ao construir o projeto político-pedagógico, planejamos o que temos a intenção de fazer. Pensem aí, tá correto? Quer água? Tá correto sim ou não? Correto, tá? Lembra que quando a gente fala em projeto, a gente fala, ó, o que é que a gente planeja fazer, romper com o presente, né? Pensar aí nesse futuro, trazer a intencionalidade, isso aqui tá correto. Letra B. É uma ação não intencional com sentido implícito. Opa, isso aqui foi tirado de onde? Do texto de Veiga. O que é que o texto de Veiga nos diz? Que é uma ação intencional com sentido explícito. Então, se a gente procura a resposta incorreta é essa daqui, tá? Letra B, mas vamos ler as demais. Deve ser definido e construído coletivamente. E aí, deixa eu escutar. Correto. Todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político? Correto. Aqui a gente observa as dimensões, né? Política e pedagógica, tranquilo. Letra E. Deve ser um processo de reflexão e discussão permanente. Gente, isso é lindo e é verdadeiro, tá? Até porque a gente precisa lembrar o seguinte, que não é porque esse projeto ele foi construído que ele vai ser engavetado e esquecido como uma coisa, não, a gente fez e ele tem esse caráter de ser imutável. Não. O projeto ele foi construído, ele precisa ser colocado em prática, né? Ser executado, ser avaliado, e nesse momento de avaliação a gente vai o quê? Refletir e discutir sobre os caminhos desse projeto, se está indo, se aquilo realmente diz respeito à realidade da nossa escola, da nossa instituição, da nossa comunidade. Ou seja, o projeto ele não tem esse caráter de, não, é imutável. Não, ele precisa sempre... Tá? A gente precisa refletir sobre aquela proposta e, se for possível, no momento de avaliar também. E se for preciso, fazer o quê? As modificações. Tá certo, minha gente? Acredito que acabamos aqui, tá? Estudem, é um tema muito gostoso. Leiam o texto de Veiga. E, mais uma vez, o texto é Projeto Político-Pedagógico, uma construção possível. Leiam outros. Mas esse é a base. Até daqui a pouco.